Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora, porque jogador da Série A está muito próximo de acertar com o Sport, meus amigos. Não estavam querendo jogador nível Série A, está chegando e eu vou trazer todos os detalhes para vocês, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes da gente falar sobre esse jogador, quero trazer uma atualização rapidíssima para vocês aqui, tá bom? Em relação, meus amigos, ao jogador Rafinha da base que saiu... Foi expulso, na verdade não saiu, né? Mas foi expulso no jogo, que entrou um pouco nervoso. Ele deixou uma mensagem, tá? Pra torcida, e eu vou ler pra vocês agora. Ele escreveu o seguinte nos seus stories, tá? Passando aqui para pedir desculpas aos meus companheiros pelo meu erro no jogo de hoje. Sei que o jogo nesse nível, isso não pode acontecer. Foi um momento de mostrar muita vontade e acabei prejudicando a todos, pelo Sport e tudo. Meus amigos, bora lá. Em relação rapidamente aqui sobre Rafinha. É um boy que assim, jogou muito bem os 2 primeiros jogos, tá? Do Campeonato Pernambucano. O terceiro jogo não foi tão bom assim, tá? Porque foi o jogo contra o Náutico, ninguém jogou bem naquele jogo. Mas falando especificamente de Rafinha, ele tem crédito, tá? É um boy da base, entrou com muita vontade e eu digo mais. Ele entrou, mas eu acho que ele nem pensava que ia entrar. Porque na lógica, ele é o terceiro lateral esquerdo do Sport. O primeiro é Filipinho, que era dúvida em entrar nesse jogo de ontem. Ficou na dúvida e tudo mais. Mas era uma dúvida mais que certa de não ir, porque ele já tinha sofrido uma lesão e estava se recuperando ainda. Não estava 100%. Mas aí veio o Davi Gabriel. Poxa, tem Davi Gabriel, será que eu vou entrar? Então assim, ele não está nem tão entrosado assim com o time principal. Porque se a gente for na lógica, quem treina no time principal é Filipinho, o reserva e quem treina no time reserva é Davi Gabriel. Então, Rafinha nem entra, tá? Basicamente assim, no time no treinamento. Eu não tô falando nem do jogo, tô falando de treinamento. Então, basicamente, Rafinha não tá nem entrosado. E ele entra no jogo, aonde Filipinho não jogou, Davi Gabriel errou tudo, e ele tinha que fazer uma marcação muito boa, que não é o forte dele, porque Rafinha, para quem não viu os 2 primeiros jogos, ele não é nem tão forte na marcação, tá? Ele é muito bem já apoiando, ele tem um cruzamento muito bom. Feito, eu até falei para vocês que, Rafinha, ele é da base feito Jubas Iscariotes, tá? Eu até fiz uma resenha assim, que é um jogador que ele joga mais avançado. Na marcação ele deixa a desejar. Como o Juba também muito tempo deixou a desejar. Não significa que o jogador não vai evoluir. Mas na marcação ele não é muito bom. E ele entrou com algo pessoal com o filho de Laércio. Porque ele já entrou dando uma entrada que já era para ser expulso ali. Entrou muito nervoso, ele não entrou concentrado no jogo. Não significa que o cara é horrível, que a gente tem que dispensar, não. Nada disso. Mas eu só queria deixar essa informação aí de... Eu acredito que ele merece sim, tá? Poderia comprometer muito, feito ele mesmo falou, o Sport poderia, como a gente ficou com -1 ali, o Retrô engolisse o Sport, fizesse mais um gol e levasse para os pênaltis, ou fosse lá e fizesse 2 gols e ganhasse da gente, já fosse classificado direto, ficaria um pouco prejudicado o jogo. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Mas para mim, Rafinha sim, tem muita chance ainda no Sport, tem muitos créditos no Sport, porque é cria da base. Tem muito a evoluir, não só no jogo, tá? Mas mentalmente também, beleza? Mas Jackson, tranquilidade total, deixa a Rafinha de lado, a gente já perdoou ele. Mas que rolo é esse? Que jogador é esse que de nível de Série A que tá chegando no Sport? Que provavelmente tá chegando no Sport. Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, vamos lá, a informação aí é do GE Futebol. Sport negocia a contratação do zagueiro Zé Marcos, do Vitória. Tratativas são para um empréstimo do defensor ao time pernambucano até o fim da temporada. E concluindo a matéria diz o seguinte: o Sport negocia a contratação do zagueiro Zé Marcos do Vitória. As tratativas são para que o defensor assine com o time pernambucano por empréstimo até o fim da temporada, por opção técnica, no caso, por opção do técnico Jair Ventura, que é o técnico
do Vitória, tá? Zé Marcos não foi relacionado para os últimos 2 jogos do Vitória, diante do Bahia de Feira, na última quarta-feira, e contra o Galáxia, neste domingo. Na atual temporada, atuou em 3 partidas. Bora lá, meus amigos, eu vou trazer os números dele aqui também, pra gente dar uma olhadinha onde ele jogou e tudo mais. Mas falando de Zé Marcos, é um bom zagueiro, tá? É um bom zagueiro. Eu não vou dizer que é excelente, porque ele não é um excelente zagueiro. Mas é um bom zagueiro. Ele é um zagueiro canhoto, que eu acredito que o Sport tá indo muito atrás disso, que é para poder ter uma sombra, já para fechar aquela parte ali da zaga, que a gente tem hoje Benevenuto, que é o titular, e Marcelo Aju, que é o reserva do lado direito. Do lado esquerdo a gente só tem Ramon. E Roger já fez alguns treinamentos botando Aju ali do lado esquerdo também, que é para poder até dar uma moral ao cara, que se no caso o Ramon se machucar, bota Aju no lugar dele. Só que a gente precisa de um zagueiro sombra ali para Ramon. E fechando com o Zé Marcos, é muito bom, tá? É um bom zagueiro. E a minha dúvida é porque eu acredito que ele seja um jogador melhor do que Ramon. Só que Ramon é capitão hoje. Então assim, vai ser uma briga boa ali do lado esquerdo. É um campeonato. É um ano, não um campeonato. É um ano que a gente vai ter muitos jogos. A gente tem Copa do Brasil. A gente tem Série B, tem Copa do Nordeste. Então assim, vai ter vaga. Em algum momento o Zé Marcos vai entrar ali. Aí a gente vai olhar para ver se ele vai ser titular ou não no lugar de Ramon. Mas ele chega ali para disputar a vaga com o Ramon. E eu acredito que é uma contratação muito boa para fechar essa parte da zaga. Da zaga eu falo zagueiro mesmo, tá? Porque lateral direito e lateral esquerdo tem gente que toma como zaga. Lateral esquerda e lateral direita ainda tem que contratar. Principalmente a lateral direita, tá? Tem que contratar a lateral esquerda também. Mas a lateral direita eu acredito que é mais urgente. Mas bora lá, meus amigos. Em relação a esse jogador, quais são os números dele? Já que ele jogou aonde? Ele é um jogador, eu não conheço o Zé Marcos. Eu nem acompanho o Vitória. Bora aí pra gente dar uma olhada nos números do atleta, onde ele passou, pra você ter uma ideia que é um jogador que não joga em time de tabela de baixo ali da Série B. Ele joga na Série A e eu acredito sim que ele é jogador Série A, Série B. Divide ali. Mas bora lá para os números do atleta para você tirar suas conclusões. Vamos embora. Meus amigos, vamos lá. O jogador Zé Marcos tem 28 anos, tá? E a gente vai começar aqui de baixo para cima, não os times que ele jogou fora do país, mas a gente já começa aí com o Avaí. Ele teve passagens pelo Avaí, muito tempo jogou no Avaí, 2019, 2020 e uma parte de 2021. Em 2021 ele foi contratado pelo Criciúma, tá? No Criciúma ele fez a temporada 21 e 22. E a melhor temporada dele, falando assim de gols, não de jogos, tá? Mas de gols que para um zagueiro eu não cobro tanto, mas é importante saber também, foi a temporada de 2022 com a camisa do Criciúma, que ele fez 25 jogos, 2 gols e deu 1 assistência. Mas em relação à minutagem, a melhor participação dele foi Juventude em 2024 e Vitória em 2025. Vitória levemente melhor. Porque no Vitória, meus amigos, em 2025, ele fez 41 jogos, fez menos jogos do que no Juventude em 2024, mas ele fez 41 jogos, fez 1 gol e deu 2 assistências. Então assim, é bom, tá, para um zagueiro que é brigador, e eu esqueci até de dizer a vocês que ele é um zagueiro que ele é muito bom de bola aérea, ele tira muita bola aérea, e assim, é um jogador que não vem para compor elenco, ele vem para ser titular. Aí a briga ali com o Ramon vai ser uma briga muito boa, e só quem vai tirar os frutos é o Sport, tá? E só para concluir aqui essa questão do histórico dele, em 2026, o atleta, que esse ano só fez 3 jogos, e como a gente viu na matéria, Jair Ventura não está contando tanto com ele, nem relacionado ele é. Mas, meus amigos, só pra gente concluir aqui, Zé Marcos fechando com o Sport é uma boa contratação, mas meu olhar hoje não é pra zaga, tá? Meu olhar hoje não é pra zaga. Meu olhar é pra a parte da frente ali. O Sport precisa de um meio campo que tem a questão de Biel, que é um imbrógliozinho aí que eu vou trazer vídeo pra vocês durante essa semana. Umas atualizações sobre Biel. Vai depender muito do jogo de hoje entre Brusque e Chapecoense. Porque se o Brusque passar, complica essa situação de Biel, mas amanhã eu trago um vídeo melhor pra vocês, ou mais tarde. E, meus amigos, a questão de atacante. Então a gente tá precisando de centroavante. É meia e centroavante, tá? Porque a gente tá só com o Coutinho ali. Coutinho e Zé Roberto, que estão jogadores que estão abaixo, hoje estão muito abaixo de atuar como titular do Sport na Série B. Mas vamos ver aí que a gente tem até o dia 3, só lembrando, tá? O Sport tem até o dia 3 para fazer contratação, 3 de março, tá?
passou do dia 3 de março, a janela já fecha. Então a gente precisa correr muito atrás de contratações do ataque, meio campo e volante também. A gente precisa de alguns volantes, porque eu não gosto muito, na verdade, de Pedro Martins ali e Zé Gabriel, só ele ali como primeiro volante. Se Zé Lucas não for jogar, se Zé Lucas for, que esse embrolho de Zé Lucas aí é eterno. Se Zé Lucas for ficar no Sport mesmo na temporada, a gente dá uma segurada em relação a volante. Mas atacante, principalmente centroavante, que é o que vai fazer acontecer na Série B, a gente precisa urgente, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí da contratação de Zé Marcos. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.